Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Vamos falar de HTML e CSS, especificamente de CSS, falar de CSS inline. É um cara que na verdade eu nem gostaria de falar assim. Eu não sou muito a favor da prática do CSS inline, mas pode ser que você encontre em alguma página e tal. Eu acho que usar o CSS inline, a gente usa o CSS literalmente dentro do próprio HTML. E eu acho que isso quebra um pouco uma das principais funcionalidades do CSS que a gente já comentou aqui, que é conseguir formatar múltiplas páginas ao mesmo tempo, ou formatar um documento inteiro de uma vez só. Mas vamos lá. Então, ó, por exemplo, eu tenho a tag. O CSS inline é quando eu uso o CSS como um atributo de tag. Então, ó, dentro do H1 aqui, por exemplo, eu vou colocar um atributo style. E aí, o HTML entende que a partir das aspas, o valor do atributo style são regras CSS. CSS é um pouco diferente do HTML. CSS não é uma linguagem de marcação, né? É uma folha de estilos em cascata. Então, você escreve estilos. Então, ele é composto por propriedade e valor. Eu tenho uma propriedade CSS, que é alguma coisa que eu quero mudar, alguma coisa que eu quero formatar, e um valor válido para aquela propriedade. Tá? Aqui, como o meu objetivo é falar mais do CSS inline, né? Então essa ideia aqui de colocar o CSS direto na linha do HTML, e eu vou falar de uma propriedade muito simples, que é a cor da letra, que é a propriedade color. Então CSS, propriedade valor, a gente escreve propriedade, valor. Tá? E aqui eu vou usar uma cor escrita, que é algo que eu normalmente não faço, tá? Mas vou usar aqui uma cor escrita, vou usar red, vermelho, já que nós estamos falando do Covid. E normalmente, quando é uma regra só, quando é uma propriedade só, não precisa, mas se você for ter mais uma propriedade, é bom colocar um ponto e vírgula. Então deixa como regra, coloca o ponto e vírgula quando você acabou de escrever a propriedade. Então o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que esse H1 vai ser vermelho, só ele, tá? Salvei, vou testar no meu navegador para vocês verem, ó, deve aparecer do ladinho aí. Ficou só ele vermelho. Só que CSS é escrito na linha. Posso fazer isso em qualquer tag. Então, por exemplo, quero fazer aqui nesse parágrafo. Vou fazer a mesma coisa. Style, color, red. Como esse parágrafo está falando do próprio Covid, para relacionar. Salvei. Se eu testar lá no meu navegador, ó, esse parágrafo só vai ficar vermelhinho. Posso fazer em um objeto, por exemplo, quero só formatar esse Covid-19 aqui. Poderia usar o spam. Spam é uma tag que não tem significado, é uma tag de caractere que não tem significado semântico. A única função dela é propagar mesmo. Né? Então eu vou usar o spam para colocar aqui um style igual a color red. Não recomendo o uso. Olha lá, vai ficar. Eu nem sei onde está aquele Covid. Style color red, Ctrl S. Ah, eu coloquei. Aqui já está vermelho, né? Vamos fazer o seguinte, então, ó, só aqui eu vou mudar para black. Só para a gente ver o que vai acontecer. Só aqui. Ó, então só o Covid aqui no meio ficou preto de novo, tá? Não recomendo o uso de CSS inline. Tem alguns programadores que usam na hora que estão usando linguagem para escrever HTML, porque eles acabam achando mais fácil configurar dessa forma. Tem uma característica: o CSS é uma folha de estilos em cascata. Essa cascata, o que quer dizer? Quer dizer que ele tem algumas regras e uma das regras dele é uma hierarquia. Resumindo, a regra que está mais perto do texto é mais poderosa. Então percebam que aqui, mesmo eu tendo falado que o parágrafo todo é vermelho, onde eu disse que seria preto de novo, ficou preto. Por quê? Porque esse CSS aqui do black está mais próximo da palavra Covid
do que o CSS Head aqui, ó. Então, quanto mais próximo o CSS, mais ele tem prioridade. Isso quer dizer que o CSS inline é o CSS com mais prioridade entre os três níveis de CSS que a gente vai ver. Tá? Porque a gente vai ver o inline, o interno e o externo, que é o que a gente mais usa. Mas mesmo ele tendo essa característica, eu não recomendo usar, porque como vocês viram, para mudar a cor em 3 lugares, eu tive que digitar 3 linhas. Isso é altamente improdutivo. Vocês vão perceber quando vocês começarem a usar outras formas de CSS. Espero que tenha dado para entender o CSS inline. Valeu, gente. Até mais.